Olá, aqui é o Denilson Barbosa e esse é mais um vídeo da série sobre inglês instrumental. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a aplicação das estratégias de leitura em uma prova de inglês, né, na prática. Como você deve unir todas as estratégias de leitura que provavelmente você já viu nos vídeos anteriores aqui da série sobre inglês instrumental. Então, se você ainda não assistiu esses vídeos, eu sugiro que você volte, procure no meu canal, na playlist sobre inglês instrumental, assista aos outros vídeos onde eu falo separadamente de cada uma das estratégias de leitura. Ok? Eu tenho certeza que se você voltar lá, tudo que eu vou falar aqui hoje vai fazer mais sentido. Ok? Então, a intenção desse vídeo é reunir todas essas ferramentas de leitura, utilizando um texto, né, uma prova como exemplo, para que você possa saber como você deve proceder na resolução da sua prova de mestrado e doutorado. Bem, pessoal, e para aplicar as nossas técnicas de leitura, eu vou utilizar esse texto como exemplo, How the Internet Came to Be. É um texto que, obviamente, fala sobre como surgiu a internet, né? Nós temos até aqui uma imagem que pode nos dar uma dica sobre o conteúdo do texto, ok? É um texto de uma extensão razoável. Eu procurei algo que fosse aproximadamente do mesmo tamanho ou da mesma extensão que normalmente aparece nas provas de proficiência de inglês, de mestrado e doutorado. Então, nós temos aqui 2 páginas e mais aqui uns 2 parágrafos numa terceira página. Então, é um tamanho bem razoável e bem comum nas provas de inglês. Esse texto aqui eu também tenho questões de múltipla escolha e tenho como exemplo aqui uma questão aberta, discursiva. Tá? E uma outra coisa que é relevante mencionar agora é que eu obtive esse texto através desse site, o Commonlit. Ele é uma ótima fonte de textos. Deixa eu mostrar rapidamente aqui a página principal do site. Então você pode buscar na internet por Commonlit ou entrar diretamente no endereço www.commonlit.org. Ok? Aqui você consegue encontrar, aqui no menu Library, uma variedade enorme de textos de diversas áreas de conhecimento para você poder praticar para a sua prova. Então você encontra aqui textos com questões de múltipla escolha e questões discursivas. Então essa já é mais uma dica de uma fonte de texto de estudos para vocês. Ok? Mas vamos lá, vamos aos procedimentos. Ok? Em primeiro lugar, eu vou falar sobre algumas coisas que você não deve fazer numa prova de mestrado e doutorado. Bom, a primeira questão seria a seguinte: você não deve ler o texto palavra por palavra, fazer uma leitura extremamente detalhada do início ao fim do texto, ok? Isso traz uma série de problemas, problema de gerenciamento do tempo, e tempo normalmente é uma questão fundamental em provas de inglês. Muitas pessoas não conseguem completar a prova porque exatamente gastam muito tempo na leitura, né? Então, você não deve tentar fazer uma leitura muito detalhada desde o início, vamos dizer, interrompendo, ou parando, ou pensando demais. Como, por exemplo, nas provas que permitem dicionário, né? Há alguns casos em que as pessoas consultam no dicionário todas as palavras novas que aparecem no texto. Então isso de fato não é necessário. Isso vai tomar o seu tempo e vai atrasar a resolução da sua prova. Outro fato que eu já observei ao longo desses anos todos ensinando inglês instrumental, e quando as pessoas me procuram, né, algumas já me relataram que tentaram traduzir o texto primeiro para depois resolver a prova, né? Foi uma saída que a pessoa encontrou para responder as questões com uma certa segurança. Eu diria que esse caminho é totalmente inviável. Primeiramente porque você gastaria muito tempo para fazer essa tradução. Você pode acabar alterando muito, né, o conteúdo do texto sem necessidade, né? Se for uma prova de tradução, tudo bem, você faz a tradução. Agora, numa prova de interpretação de texto, você vai simplesmente ocupar o seu tempo, ok?
e você acaba correndo mais riscos, né? Então, os riscos que são ali inerentes de uma prova de tradução, corre esses riscos somente numa prova de tradução, ok? Então, são dois pontos fundamentais. Não faça uma leitura detalhada no texto inteiro, desde o início. Não consulte todas as palavras que você não conhece, ok? E não traduza o texto para depois responder questões de múltipla escolha ou questão de interpretação do texto, ok? Essas medidas, elas vão somente atrapalhar o seu tempo de resolução da prova, ok? Bem, então, qual seria o procedimento correto, né, que você deve fazer com uma prova? Obviamente, é seguir, ou melhor, utilizar as ferramentas ou as estratégias do inglês instrumental, ok? E é isso que nós vamos ver passo a passo aqui. Então, em primeiro lugar, quando você se depara com um texto, você precisa de uma observação bem geral sobre o texto, sobre o que você vai trabalhar ali naquela prova. Então, obviamente, aqui nós temos o título, How the Internet Came to Be. Então, ao ver o título e a imagem, não é, você sempre tem alguma palavra no título que pode indicar para você o possível conteúdo do texto. Então é importante você, vamos dizer, fazer previsões sobre o conteúdo. E essas previsões você pode fazer de duas formas. A primeira é refletir um pouco sobre o que você sabe a respeito daquele tema que está proposto ali. Né? Lembrando que o tema você pode identificar pelo título e pela imagem, se houver, porque não é em toda a prova que vem com imagem, né? E depois de refletir um pouco sobre o que você sabe a respeito daquele tema, você pode também fazer algumas especulações sobre o que você espera que o texto vai abordar. Isso é certamente uma espécie de preparação, uma preparação mental para você encarar o texto que está por vir, ok? Então, o que se chama em inglês de predictions, né, que são essas previsões, é de fato uma medida bastante simples que você pode aplicar ali no início do texto e com certeza ela vai fazer diferença na sua interpretação, ok? Bem, em seguida nós temos a estratégia skimming, ok? Então, se você ainda não conhece, como eu falei no início, procure aqui no meu canal pelo vídeo sobre a estratégia skimming. Eu vou retomar aqui brevemente. O skimming significa uma leitura rápida, com foco na ideia geral, ok? Então você não pode fazer uma leitura detalhada, interrompendo em toda palavra nova, ou toda passagem que você não entendeu muito bem, ou quando você tem alguma estrutura gramatical que seja complicada e que acabe interrompendo a sua leitura. No skimming você precisa focar no geral, você precisa focar na ideia principal do texto. Então ele é de fato uma leitura, de certa forma, superficial, porque ela não busca detalhes, ela busca somente uma noção de qual é o tema, qual é o assunto. Ok? Então, para fazer o skimming, você precisa literalmente ir do início ao final do texto, sem interrupções, sem consulta ao dicionário, caso seja permitido na sua prova, ok? Mesmo que seja permitido, durante o skimming você não deve fazer consultas ao dicionário, ok? Então, por exemplo, esse texto, como eu mostrei para vocês, nós temos cerca de 3 páginas, faça essa sua primeira leitura, ok? Na primeira página você corre o texto aqui, do início até o final, em seguida você vai partir para a segunda página, novamente, do primeiro parágrafo até o último e aqui o restante, ok? Então, faça essa leitura geral e se você sair do skimming com uma noção de que identificou o tema, isso já é satisfatório, ok? E você não precisa de detalhes do texto até aqui. Como eu falei no início, se você faz uma leitura com foco nas palavras, ou seja, uma leitura palavra por palavra,
certamente você vai passar por dificuldades e dificuldades de interpretação. Um outro problema dessa leitura palavra por palavra é que ela tira a noção do todo. Você fica tão, vamos dizer, concentrado naquele aspecto micro do texto ali, de palavra por palavra, que você não consegue ter uma noção do todo, dos argumentos, da ideia principal do texto, ok? Então, após as suas previsões, o seu primeiro procedimento na sua prova de inglês é o skimming no texto do início ao fim, de forma rápida, com foco na ideia geral. E essa é, de fato, uma leitura rápida, ok? Pois você não interrompe. Então, se por acaso você pensou que isso pode ser alguma medida que pode tomar tempo na sua prova, né, você pode ter certeza que é exatamente o contrário, ok? Ao fazer o skimming é uma leitura rápida e ele certamente toma muito menos tempo do que uma leitura detalhada, cheia de interrupções, uma leitura truncada com consulta ao dicionário, ok? Então, fica definido aqui o seu segundo passo. O primeiro são as previsões e o segundo é o seu skimming, ok? Bem, então após o seu segundo passo, né, que é o skimming, a próxima etapa, obviamente, é você conhecer as questões, ok? E essa pode, de fato, ser também uma abordagem que você pode aplicar aqui na sua prova. Você pode fazer skimming também das questões e criar uma noção geral sobre o que a prova está perguntando para você. Okay? O que a prova pretende saber. É importante lembrar que uma das principais habilidades que são requeridas numa prova de proficiência em inglês é se você é capaz de localizar informações no texto, se você é capaz de entender, interpretar e julgar as alternativas, né? Ou também, em algumas provas, né, você tem que saber resumir algum tipo de conteúdo, encontrar essa informação e responder. É o que acaba acontecendo nas questões abertas, não é? Nas questões discursivas, não é? Pois você encontra essa passagem no texto e você precisa colocar aqui, responder com suas próprias palavras. Tá? Mas vamos lá. Então, após fazer o skimming do seu texto, o ideal é que você faça um skimming de todas as questões, ok? Antes de você analisar cada uma individualmente, faça o skimming do todo, ele vai ajudar você a formular, vamos dizer, a formular qual que é a abordagem da prova, que tipo de pergunta, ou até mesmo a leitura das alternativas pode fazer com que você tenha uma melhor interpretação do texto, ok? Bem, após fazer, vamos considerar isso aí como um terceiro passo, né, o seu skimming das questões, aí sim você pode fazer uma leitura mais detalhada das suas perguntas e das suas alternativas, né? Nos vídeos anteriores, que você vai ver aqui na série sobre inglês instrumental, eu falo sobre leitura detalhada. Leitura detalhada, ela não deve ser feita no texto inteiro, né? Foi o que eu disse aqui no início desse vídeo. Pois ao fazer isso, você vai simplesmente gastar o seu tempo, ok? Então, qual seria o momento adequado para você fazer a leitura detalhada? Bom, obviamente nas questões, ok? Quando chega o momento de fazer a leitura detalhada, provavelmente você já fez o skimming de todas as questões e agora sim você precisa entender as perguntas nos mínimos detalhes. Então, quando você reserva esse momento para fazer a leitura detalhada, é como se você tivesse estabelecido um filtro para fazer uma leitura detalhada somente naquilo que realmente importa, ok? Então, você vai analisar o tipo de pergunta. Se a sua prova permite o dicionário, você vai utilizar o dicionário aqui, em primeiro lugar, naquelas palavras que estão impedindo você de entender a pergunta, ok? Então, não utilize o dicionário em todas as palavras.
você pode tentar ir primeiro somente naquelas que impedem a sua compreensão. Se não for suficiente, você pode olhar as demais, ok? É importante lembrar também que algumas provas de inglês, elas permitem o dicionário somente inglês e inglês, ok? Outras permitem o dicionário bilíngue inglês-português, ok? Então, quando você tem o dicionário inglês-português, isso acaba facilitando o seu trabalho, pois você pode ver a tradução ali para o português e, de certa forma, resolver mais rapidamente o seu problema, né? Mas, quando a prova só permite o dicionário, né, inglês-inglês, isso pode trazer um pouco mais de dificuldade. Mas, ainda assim, eu acho importante você não negligenciar o uso desse tipo de dicionário, providencie o dicionário inglês-inglês, leve para a sua prova, né? Mas é importante você fazer um treinamento antes, que é o seguinte: você acostumar a ler as definições que o dicionário traz e também os sinônimos, né? O uso de sinônimos é fundamental quando você trabalha com um dicionário inglês-inglês, pois pode ser que ele traga um sinônimo que seja uma palavra parecida com o português, um cognato com alguma palavra da língua portuguesa, e aí você consegue, através dos sinônimos ou da definição e até mesmo das frases de exemplo, resolver o significado de alguma palavra. É um desafio maior, mas ainda assim ele pode ajudar você, ok? Agora, lembrando que o uso abusivo do dicionário, ele pode acabar se transformando num problema na sua prova, e com isso você pode perder tempo, né? É sempre importante ter em mente que o tempo é um fator fundamental em qualquer prova de inglês, ok? Bem, então, ao fazer a sua leitura detalhada das alternativas, é importante que aqui você venha na sua prova destacando as palavras-chave do texto, ok? Então, você deve marcar aqui, pegar uma caneta, grifar, né? Você vai localizar aqui tudo que é importante, ok? Normalmente eu gosto de chamar a atenção para os substantivos, ok? Por exemplo, nessa questão nós temos aqui internet, development, ok? Através dessas palavras você pode voltar no texto e localizar onde estão as informações ou onde você pode encontrar a resposta, ok? Bem, obviamente, nesse momento, você vai fazer a sua leitura detalhada, tentar entender a pergunta detalhadamente, né? Por exemplo, aqui nessa primeira questão, né, como você pode ver, which of the following best identifies the main idea of the text? Então, qual dessas alternativas aqui melhor identifica a ideia principal do texto, né? Main significa principal. Obviamente, seria ideal você responder, avaliar todas essas alternativas aqui e talvez após o skimming você já seja capaz de responder isso, porque talvez aqui você já tenha uma noção da ideia principal do texto, ok? Mas, caso você não tenha, o procedimento seria o seguinte: é você observar cada uma dessas alternativas, grifa aqui as palavras-chave para você identificar no texto onde estão as palavras-chave, ok? E aí você avalia cada uma dessas passagens para identificar qual delas seria a alternativa que representa a ideia geral do texto, ok? Em outros casos, por exemplo, tal como aqui na questão 3, essa seria uma questão mais pontual no texto, mais específica, ok? Então, o que você deveria fazer? Da mesma forma, analisar cada uma das alternativas, ok? Você, como eu falei, você deve grifar as palavras-chave, ok? Então, você grifa os substantivos, principalmente, tá? Por exemplo, aqui é multiple computers. E
Ao fazer isso, ao grifar as palavras-chave, você tem uma alternativa muito boa agora, que é utilizar uma outra ferramenta, que é a ferramenta conhecida como Scanning. Ok? Então, qual seria a ideia? Ou melhor, né? Qual seria o procedimento adequado aqui? O Scanning, ele visa encontrar uma informação específica no texto. Ok? Então, por exemplo, ao marcar as palavras-chave, você pode voltar no texto simplesmente fazendo Scanning, que é uma leitura rápida também, em busca dessas palavras-chave. Né? Então, há uma certa semelhança do Scanning com o Skimming, que é o seguinte: os dois são uma leitura rápida. Isso é o que eles têm em comum. Você não interrompe, você não analisa em detalhes, ok? Então, isso é o que os dois têm em comum. Mas eles têm uma diferença. O skimming, ele visa uma noção geral do texto. E o scanning visa encontrar uma informação específica, ok? Então, esse seria o passo. Você analisa a questão, você faz a leitura detalhada da questão, determina quais são as palavras-chave aqui, volta no texto em busca dessas palavras, tá? E, obviamente, você tem que estar preparado para encontrar a palavra exata. Você pode, às vezes, encontrar um sinônimo, então é bom que você vá na expectativa de encontrar no texto um sinônimo. Ou você pode também encontrar um termo correlato. Isso dificulta um pouco a busca, mas pode acontecer, porque quando as provas são formuladas, normalmente, quando as questões são elaboradas, as palavras são trocadas por outros termos, né, ou por sinônimos, exatamente para tornar a prova um pouco mais difícil. Ok? Mas o fundamental é isso. Você vá ao texto em busca da passagem que trata desse assunto que você está aqui nessa questão, e você faz isso através do scanning, simplesmente buscando onde está essa passagem. Quando você encontrar no texto a passagem que supostamente responde essa questão, não é, porque talvez você tenha encontrado as mesmas palavras-chave ali, aí sim, no texto você faz uma análise detalhada, ou uma leitura detalhada. Em inglês também nós temos os nomes Reading for Detail, ou Detail Reading. Tá? Aí você faz essa leitura detalhada somente naquela parte selecionada. Ok? E isso é importante você levar em consideração e perceber a diferença entre fazer essa leitura detalhada numa parte específica que você selecionou através, né, de uma busca por meio do scanning, em relação a uma leitura detalhada no texto inteiro. Ok? Então, como eu falei aqui agora há pouco, é um filtro que você estabelece para que você faça a leitura detalhada somente nas partes que realmente importam. Okay? E no texto, quais são as partes que realmente importam? São aquelas partes que respondem às perguntas. Então, para isso, você precisa vir a pergunta, analisar a pergunta, determinar quais são as palavras-chave, voltar ao texto fazendo a busca por essas palavras-chave. Em seguida, assim que você localiza a suposta passagem do texto que responde àquela questão, aí sim você faz uma leitura detalhada. Ao fazer a leitura detalhada, você vai resolver, em primeiro lugar, se aquela passagem realmente responde à sua questão, e se ela responde, qual é a resposta, se é verdadeiro, se é falso, e etc. Ok? Caso você perceba que ela não responde à sua questão, aí você deve avançar para uma outra parte do texto, pois talvez a resposta para a sua pergunta esteja numa outra parte, ok? Bem, esse procedimento também é válido para as questões discursivas, ok? É uma abordagem um pouco diferente, né? Mas é fundamental você seguir os mesmos passos para encontrar a resposta no texto. Então você analisa a questão,
leia a questão detalhadamente. Se for o caso do dicionário, você deve utilizar o dicionário, né, tal como eu mencionei anteriormente, né, determine as palavras-chave, volte no seu texto através do scanning, localiza a passagem do texto que responde a sua questão, e aí sim, você faz a leitura detalhada, analisa e responde aqui com suas próprias palavras. A maioria das provas pede para você responder em português, então isso facilita o trabalho. Obviamente eu já vi algumas provas que pedem para você responder em inglês, mas isso é mais raro, ok? Esse texto aqui, como vocês podem ver, as questões estão em inglês. Isso também é um fator que pode dificultar um pouco mais a sua prova, tá? Então, tanto essa questão aqui, que é uma questão aberta, uma questão discursiva, a pergunta está em inglês, quanto as questões de múltipla escolha também estão em inglês. Mas você não pode tomar isso aqui como uma regra geral. Muitas provas são elaboradas dessa forma, com as perguntas em inglês, como, por exemplo, a prova da ANPAD. Quem é da área de administração sabe provavelmente o que eu estou falando. A ANPAD é uma associação, né, de pesquisa em administração, e é a associação também que é responsável pela elaboração das provas de proficiência para ingresso em mestrado e doutorado da área. Então, esse é um modelo bem parecido com a ANPAD. Você tem as perguntas em inglês, ok? Mas, em geral, podemos considerar que uma boa parte dos programas de mestrado e doutorado elaboram as questões em português. Então, você tem o texto em inglês e as questões em português, ok? Bem, então esses são procedimentos gerais, deixa eu voltar aqui no início do texto, que você deve utilizar para executar a sua prova. Eu tenho certeza que ao seguir esses procedimentos, né, esse método, você vai conseguir organizar bem mais o processo de execução da sua prova, vai economizar tempo e com isso você consegue responder as questões com mais qualidade, né? Como eu comecei a falar aqui no início, se você faz uma leitura muito detalhada do texto, no texto inteiro, desde o início, principalmente se for um texto de uma extensão significativa, você gasta muito tempo nesse tipo de leitura e acaba não conseguindo ter o tempo necessário para responder corretamente, ok? Bem, então eu espero que você consiga, com essas dicas, colocar o plano em prática, ok? Então eu recomendo que você volte mais uma vez nos vídeos. Quem já assistiu, né, eu acho que vale a pena voltar nos vídeos anteriores, onde eu falo de cada uma das estratégias de leitura individualmente. Depois você pode assistir esse vídeo novamente e tentar aplicar as estratégias de leitura nessa ordem que eu mencionei aqui nesse vídeo, ok? E você pode contar, obviamente, com os textos do Common-Lit, né? Lá você tem a opção de fazer o download do PDF dos textos e você pode praticar todos esses procedimentos aqui exatamente na mesma ordem que eu falei. Então, uma sugestão de estudo você acompanha esse vídeo que você está vendo agora, você pode pausar o vídeo, aplicar aquela determinada ferramenta de leitura ao texto, depois que aplicou, volta no vídeo, vê o próximo procedimento e assim você vai sucessivamente até você conseguir implantar naturalmente a metodologia de leitura, ok? Bem, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você realmente faça proveito dessas técnicas de resolução de provas de mestrado e doutorado. E se você quiser aprofundar mais no assunto, aprofundar mais no tema, aprender uma abordagem de estudos que foque em leitura de textos, você pode encontrar essa técnica, essa metodologia no meu guia de estudos, ok? Esse é um guia prático de estudos em inglês, com uma metodologia totalmente focada na leitura, e aqui você vai ver 7 passos
sobre como aprender inglês, né, de forma mais rápida, mais eficiente e eu diria até mais divertida do que os métodos tradicionais de ensino de inglês, né? E também é uma metodologia que permite você aprender com mais foco na leitura. Então é um material ideal para quem precisa se preparar para a prova de mestrado e doutorado, ok? Bem, o download é gratuito, você pode fazer agora, basta você clicar no link que está acima ou abaixo desse vídeo, ok? Bem, então eu queria desejar a você bons estudos, boa prova de mestrado e doutorado e vejo você no próximo vídeo. Até mais!